para te deixar decepcionado, eu preciso dizer que não ia ser eu que iria trazer reflexão hoje. Infelizmente, por causa de uma rouquidão, vocês perderam a preciosa oportunidade de ouvir o nosso amado pastor José Francisco, que se esforçou, fez de tudo para se recuperar, mas não foi possível. Mas em breve ele vai estar trazendo essa reflexão aqui para a gente. Estou ansioso para ouvir, pastor. Abra por gentileza e bondade a sua Bíblia lá em Gênesis 48. Eu estava meditando sobre o que trazer a reflexão no dia de hoje e comecei a pensar nos avós que aparecem na Bíblia. E eu gostaria de refletir em poucos minutos sobre dois avós. O título da mensagem de hoje é Mãos que abençoam, marcadas pelo amor. Gênesis 48, do verso 8 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, Jacó olhou para os dois rapazes e perguntou: quem são estes? José respondeu: estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga-os mais perto, para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele, e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José: nunca imaginei que voltaria a ver o seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó com a mão direita, colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó e com a mão esquerda colocou Manassés sobre a mão direita de Jacó. Mas ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida, abençoou José, dizendo que o Deus diante do qual andaram meu avô, Abraão, e meu pai, Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo mal, abençoe estes rapazes, que eles preservem meu nome, o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. Ao olhar para esse texto, meus irmãos, é impossível não meditar sobre a trajetória de Jacó. A trajetória de Jacó, se nós formos analisar no Gênesis, ela é marcada por uma transformação e crescimento humano, baseada em muitas tentativas de erros e acertos. Se olharmos para as falhas de Jacó na sua juventude e na sua vida adulta, vamos perceber que essas marcas geraram dores profundas, que acabaram moldando a sua consciência, resultando em uma atitude diferente no final da sua vida. Mas para isso você precisa entender que essa trajetória leva algumas décadas. Não foi algo que aconteceu rápido. Jacó, como filho, ele era manipulador e oportunista, como nós vemos lá em Gênesis 25. Ele foi enganador e dissimulado. Ele enganou o próprio pai, que já estava com dificuldade na visão. Foi impulsivo e focado no ganho pessoal, porque ele queria a bênção da primogenitura. E ali nós vemos uma falha também do seu pai,
Às vezes, alguns problemas que nós temos na vida são coisas que nós caçamos, pelo simples fato de Deus falar e não obedecermos. Quando Jacó e seu irmão nascem, Deus já havia falado: o mais velho servirá ao mais novo. Mas a preferência familiar, aquela coisa de eleger o bendito, de você querer direcionar por gostar mais de um do que do outro, vai trazer problemas sérios. Porque se seus pais tivessem confiado em Deus e obedecido a Deus, aquele problema ali fatalmente não teria acontecido. Se você fizer uma leitura, você vai perceber, Deus já tinha falado. Mas não. A mãe também não vigiou. Virou e falou: olha, vai lá, eu vou preparar aqui, vou te vestir, vamos usar a roupa dos seus irmãos, vamos botar pelo para você parecer mais peludo. Uma estratégia, e ele concorda com isso. Ele já tinha pedido para o seu irmão vender o direito de primogenitura dele. Ele vivia uma vida focado no ganho pessoal. Como fruto dessas atitudes que Jacó toma, ele tem a fuga, o rompimento familiar e o medo do assassinato. Ele precisa sair de casa fugido, romper com a sua família, por medo de ser assassinado. Mas talvez a dor maior que Jacó tenha passado nesse processo, penso eu, tá? Porque a Bíblia não é clara, mas ela dá a entender que Jacó, ao fugir, nunca mais viu sua mãe. A Bíblia não é clara. A Bíblia fala que ele viu seu pai quando voltou. E como há esse vácuo, a gente entende que ele não viu a mãe. Imagina a dor dele, dessa mãe que ele tanto amava, que ele tinha uma ligação tão grande. Ele vai, se afasta, vai para longe. E quando retorna, sua mãe já não está mais viva. Não existia o WhatsApp. Não tinha como fazer uma chamada de vídeo. Telegrama? Uma mensagem demoraria muito tempo para chegar. Uma mensagem. São frutos de atitudes erradas, de atitudes impensadas, de atitudes que a gente, às vezes, não avalia antes de tomar quais as consequências que vão surgir. Jacó, como pai, ele manifesta parcialidade e um favoritismo extremo por José. E se você olhar para o texto, você vai entender o porquê. Você vai entender. José era o filho da esposa que ele amava. Ele queria ter casado com ela. Ele não planejava. Não era plano dele casar com Lia. Assim como muito menos, se você for perceber pelo texto, ele não tinha plano nenhum de ter 2 concubinas. Quando você olha e percebe, você vê que no coração de Jacó, lá no coração dele, o primogênito no coração dele é José. Porque era o que ele sonhava, com a mulher que ele amava. Mulherzinha valiosa, né? 14 anos para poder casar com ela, né, Valmir? 14 anos, trabalhando. Ele tinha uma loucura por essa mulher. E como ele desejava um filho com ela e não conseguia, quando tem, ele projeta todos os seus sonhos, e aí ele acaba não só tendo uma parcialidade e um favoritismo extremo, mas isso gera uma insensibilidade, uma cegueira na família. Porque ao ponto que ele olha muito para José, ele renega os seus outros filhos. Ele deixa de dar atenção. Ele deixa de atender
deixa de observar. Ele não consegue observar uma coisa tão básica, que os outros filhos estão odiando José. Olha a cegueira que ele estava. O ciúme dos filhos e o ódio era crescente a José e ele não conseguia perceber. Mas tem um outro detalhe na característica paterna de Jacó. Ele era obsessivo, ele tinha um apego possessivo e tinha uma passividade muito grande. Ele transferiu o seu favoritismo a Benjamim após o desaparecimento de José. Então você vê que já é uma coisa do traço de personalidade dele. Mas graças a Deus, os anos passam. E o arrependimento, ele vem através de um processo. No momento do seu retorno com a família para encontrar seu irmão, a batalha em Peniel, a luta com o anjo em Peniel. Não só isso, depois vem o luto dele sendo construído, porque os anos sem José, achando que José tinha morrido, com certeza faz com que Jacó comece a repensar algumas coisas que vão culminar naquele momento onde a ameaça da perda de Benjamim acaba desconstruindo o seu orgulho. Porque naquela hora ele deve pensar o seguinte: caramba, meus 2 filhos que eu mais amava, um eu já perdi, agora o outro eu vou perder. Vai acabar a minha vida. E talvez nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, o seu orgulho, o seu controle são esmiuçados por Deus. E nós vemos em Gênesis 43:14, que na ida para o Egito, ele entrega finalmente o controle da vida dele nas mãos de Deus, confiando em Deus, no que ele vai fazer, porque ele está grato, porque ele não esperava mais ver José. Agora ele não só vai ver José, mas ele vai conhecer os netos, que ele jamais ia imaginar que teria, porque ele achava que o filho dele havia morrido. Mas Deus pegou e transforma a situação dele. Ele não sabia que Deus no silêncio estava agindo e no tempo propício revelaria o plano dele e todo o bem que Deus tinha para a vida dele. Só que, olhando para essa história, eu penso o seguinte: os filhos de José demonstram para ele que ele teve um discernimento espiritual após esse encontro. A transferência da firmeza, a transparência e firmeza sem dissimulação. Ele reconhece a graça de Deus ao invés de merecimento. Você consegue olhar para esse texto e perceber que o cara que enganou o pai, quis tomar a bênção do irmão, esse mesmo cara que não ouvia a voz de Deus, agora quando o seu filho preferido vira e fala assim: não, pai, está errado, é esse daqui. Não, filho. Depois desse processo, Jacó passa a não ouvir o seu coração. Ele passa a ouvir a voz de Deus e entender. Ele não age pela sua preferência pessoal, mas ele vai agir por aquilo que Deus tem ordenado. Ele reconhece a voz de Deus, ele reconhece a vontade de Deus e ele passa a agir por ela. A partir desse momento, ele foca no legado espiritual. E é uma pergunta que eu trago para você no dia de hoje. Por que será que muitas vezes, meus irmãos,
Nós precisamos passar por tantas coisas ruins para chegarmos ao amadurecimento. Por quê? Vou te falar sobre uma avó. Porque nós, homens, tendemos a ser mais teimosos. Nós, homens, tendemos a quebrar a cara. A mulher é mais sensível. A mulher, ela tem aquilo que alguns chamam de sexto sentido, né? Que eu costumo dizer que é quase que um atributo divino, né? Porque vocês, mulheres, às vezes conseguem adivinhar o que a gente vai pensar, né? Nem o que a gente vai falar. Pelo menos a minha esposa é assim, gente. Teve um dia essa semana que a Lídia virou e falou assim: tu tá pensando nisso? Eu virei e falei: não deu tempo nem de pensar, mas eu ia pensar isso. A mulher tem a sensibilidade que a gente não tem. E eu gostaria de ver contigo, lá em 2 Timóteo 1,5, uma avó fantástica. A avó que ela pega e encanta não só a vida do seu neto, mas ela encanta também quem está próximo. Em 2 Timóteo 1,5 diz assim: lembro-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Eu estou certo de que habita em você também. A Bíblia fala que Lóide, ela tinha uma fé verdadeira, uma fé sem máscara, uma fé sem teatro, ela não fazia teatrinho. Ela não era uma mulher de uma teologia complicada, não tinha diploma, e ela tinha uma vida diante de Deus e diante do seu neto, que impactou tanto não só a vida de Timóteo, como também a vida de Paulo. E eu estava olhando, eu tenho mania de ver na Bíblia as referências cruzadas, né? O povo de antigamente, lá, mais antigo, tinha mania de olhar o texto, pegar aquela letrinha que tem ali no texto e procurar referência. Gente, isso é tão legal, não sei porque algumas Bíblias hoje em dia não tem mais referência cruzada. E olhando para esse texto, eu fui ver a referência cruzada dele, que está lá em 2 Timóteo 3,15, que diz assim: e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso que Miguel falou aqui ainda agora, que a sua avó conversa sobre Deus, fala sobre Deus, canta, louva com Ele. Olha a diferença da construção de vida que levou a um avô chegar no final da vida e agir como agiu, e da avó de Timóteo. Olha a diferença dos dois. E a pergunta no dia de hoje para você, meu irmão, minha irmã: que tipo de avô você é? Que tipo de avó você é? Normalmente, a avó é aquela coisa mais fofinha, né? O avô é aquele mais sisudo. Mais sisudo. Valmir, quem olha assim acha que é brabo, né? Não é nada. Normalmente o avô é o cara da dureza, que dá bronca. A avó é acolhedora. Tem uma história muito interessante que eu conheci através do padre Christian Shankar. Ele é um padre muito engraçado, tá? E ele conta uma narrativa que estavam numa escola, provavelmente a professora era a Adriana, ali da creche municipal lá do lugar, né? Estava numa escola e de repente a professora vira e fala assim para uma menina: o que você quer ser quando crescer? Sabe o que a menina virou e falou? Eu quero ser avó. A professora olhou: hã? Você não quer ser médica? Não. Você não quer ser policial? Não. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser avó. Uma menina de 8 anos. A professora achou engraçado, riu, virou e falou: então faz o seguinte, faz uma redação que eu quero entender
Por que você quer ser avó quando crescer? Aí olha a redação dela. Quando crescer, eu quero ser uma avó. Uma avó é uma mulher que não tem filhos próprios. Por isso, ela gosta do filho dos outros. As avós não têm nada para fazer, a não ser estarem ali com a gente. Quando elas nos levam para passear, elas andam bem devagar e não pisam nas folhas secas nem nas formigas. Elas nunca dizem, depressa, anda logo. Geralmente são gordinhas, mas não tanto para que possam amarrar os sapatos das crianças. Elas usam óculos e tem algumas que conseguem até tirar o dente antes de dormir. Quando nos leem história, não saltam as páginas e não se importam se a história é sempre a mesma. As avós são as únicas pessoas grandes que têm sempre tempo para a gente. Não são tão velhas quanto parecem, mas só Deus sabe o quanto tempo vão durar. Por isso, quando eu crescer, eu quero ser avó. Gente, por que eu trouxe essa história para vocês? Você, avô, avó, você tem a oportunidade de marcar essa geração. Você, avô, você, avó, são vocês que estão construindo a figura dos novos avós que virão. E volto àquela pergunta. Que tipo de avô e de avó você é? É um avô que está construindo essa sua vida com o neto, com seu neto, com a sua neta. Teve que ser forjada diante de muitas lutas. Ou você conseguiu construir essa vida ao lado dos seus netos, através da oração, da piedade, da sabedoria. Tim Challis disse que não é possível você viver uma vida largada ao relento da moralidade e da piedade ao longo da sua vida e chegar aos 65 anos, no seu aniversário de 65 anos, se tornar um idoso piedoso. A mesma coisa eu falo com relação à vida de avô e avó. Ou nós começamos a construir diante de Deus, na presença de Deus, uma vida de piedade, de amor, de santidade, de referência, trazendo luz a essas crianças. Ou vamos sofrer para isso. Porque de um jeito ou de outro, irmãos, a gente vai amadurecer. Fecha seus olhos que eu quero orar com você. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por cada avô e por cada avó que está aqui no dia de hoje. Muito obrigado, Deus, por cada coração. O Senhor que sonda e conhece cada coração. Senhor, eu te peço que abençoe a cada avô, a cada avó. Se é aquele avô, aquela avó que precisou passar por tantas lutas, tantas dificuldades, aprender, Senhor, por meio do sofrimento, que o teu consolo venha sobre a vida dele, sobre a vida dela. Que eles possam entender, Senhor, que a partir do momento que eles estão em Ti, tudo se fez novo. Que a cada dia é uma nova oportunidade, ó Deus, para fazer melhor para a honra e glória do Teu nome. Concede a cada um de nós a graça de sermos avós e avós piedosos. Concede a graça de sermos avós e avós fiéis primeiramente a Ti, ó Deus. Referência de paz, de amor, de caráter, de integridade, de paciência para os nossos netos, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado por aqueles que tiveram a oportunidade, ó Deus, de construir uma vida de sabedoria ao seu lado, de crescimento espiritual, de discernimento na Tua palavra. Muito obrigado. Multiplica esses dias e esse conhecimento. Mas aqueles que, como eu, precisaram
aprender com os erros e acertos da vida, que nós possamos juntos estar caminhando na sua direção. No nome santo de Jesus, Pai. Muito obrigado. Abençoa cada vovô e cada vovó. E que nós possamos ser referência para aqueles que um dia se tornarão avós e avós e possam entender que construir uma vida contigo desde já, para quando chegar o momento, ser uma relação que traga mais paz para essas crianças, uma maior referência, que não precisemos contar as nossas falhas, que nós não venhamos a precisar dizer para nossos netos, Pai, de tudo aquilo de errado que nós fizemos e sofremos para o Senhor restaurar as nossas vidas, mas que possamos ter uma história de caminhada diária contigo, de amor, a ponto de impactar nossos netos e netas, como a avó de Timóteo impactou a vida dele. No nome santo de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações e multiplique. Nós temos agora um momento de dízimos e ofertas.